Olá, eu sou Maria Elizabeth Cardoso de Castro. O pessoal me conhece mais como Elizabeth Castro. Sou do Rio de Janeiro, trabalho no Hospital Federal de Ipanema e fui convidada pela SOBED para dar essa aula sobre consenso internacional de displasia na doença inflamatória intestinal. Agradeço muito a SOBED pelo convite. Inicialmente, eu acho interessante fazer um breve histórico sobre o papel da colonoscopia nas doenças inflamatórias intestinais. Há muitas décadas que já é sabido que a colite ulcerativa e a doença de Crohn são condições associadas a um risco significativamente maior de câncer coloretal. Acredita-se que a inflamação crônica da mucosa nesses pacientes leve ao aparecimento de displasias e que eventualmente evoluem para carcinoma invasivo, né? Então, nesse caso, haveria também um caminho, né? Inflamação, displasia e, finalmente, carcinoma nesses pacientes. E os pacientes têm alguns riscos adicionais, né? Que são a doença de longa duração. Hoje em dia, a maioria das sociedades preconiza algum tipo de pesquisa e controle de lesões precoces a partir de 8 a 10 anos de doença, a extensão da doença, a intensidade da inflamação, aqueles pacientes que têm dificuldade em responder ao tratamento com remédios seriam de maior risco, a presença de estenoses e pólipos, a colangite esclerosante primária e o histórico pessoal de já ter tido previamente displasia em alguma biópsia do cólon. Ao longo dos anos, então, a endoscopia vem ganhando importância no manejo desses pacientes, mas com várias aplicações, desde o diagnóstico diferencial, a avaliação da extensão e gravidade, a avaliação da resposta ao tratamento, mas nos cabe hoje mais aqui nos fixarmos na pesquisa de displasias e de câncer precoce desses pacientes. Bom, inicialmente, né, a endoscopia começou na era dos fibroscópios, né? E a qualidade de imagem que se obtinha com esses equipamentos, ela não permitia a avaliação de detalhes da mucosa. Então, a era dos fibroscópios foi um grande avanço no estudo das doenças inflamatórias intestinais, mas ainda não se conseguia ver a mucosa de uma maneira tão detalhada como hoje em dia é possível. E por isso, acreditava-se que a maioria das displasias eram lesões invisíveis. Você não conseguia ver a displasia. E acreditava-se que elas, em geral, eram descobertas apenas pela análise histopatológica de biópsias aleatórias. Entretanto, lá em 1981, um autor chamado Blackstone já conseguiu descrever a morfologia de lesões com displasia nesses pacientes. Ele usou uma terminologia que foi durante muito tempo usada, que é a DALM, que é a lesão em massa associada à displasia, lesão em placa, lesão semelhante a adenoma, que ele chamou em inglês de adenoma-like, e lesão não semelhante a adenoma, que também em inglês vocês vão ver com muita frequência o termo non-adenoma-like. E ele recomendava também a realização de colectomia nos pacientes em que fosse encontrada a displasia, principalmente a displasia de alto grau. Um pouquinho mais a seguinte, outros estudos, destaco entre eles esse do Rubin, ele fez um trabalho em que ele tentava identificar quais os pacientes com doença inflamatória tinham um risco maior de ter displasia através da avaliação do DNA em biópsias com uma tecnologia chamada de citometria de fluxo. E nesse estudo ele sugeriu
que a presença de displasia aumentava o risco de câncer. Então, foram esses estudos que deram o fundamento a um protocolo que até pouco tempo era o mais usado e ainda é usado em alguns lugares, de que deveria se iniciar o rastreamento de displasia e de câncer precoce nos pacientes com doença inflamatória intestinal, com mais de 8 ou 10 anos de duração, isso depende da sociedade. E isso deveria ser feito como? Com colonoscopias, vejamos que estamos falando aí da era ainda dos fibroscópios, com colonoscopias, com biópsias aleatórias nos 4 quadrantes, a cada segmentozinho do colo, de forma a se obter no final, no mínimo, 33 fragmentos de biópsias, e isso era uma tentativa de detecção da displasia que até então era considerada como, na maioria das vezes, invisível. O tempo foi passando, os aparelhos foram melhorando, entramos na era da videoendoscopia, e em 2004 a videoendoscopia já era uma realidade em grande parte do mundo, e esse autor, Rutter, né, já afirma que a maioria das displasias na colite ulcerativa poderiam ser vistas na luz branca de alta definição. Um pouco mais à frente, Rubin foi um pouco mais adiante, confirmou também que as lesões displásicas podiam ser vistas na colonoscopia com luz branca, e ele sugeria, então, que, à luz dessa nova realidade, novos protocolos fossem criados. Entretanto, assim caminha a humanidade, apesar de diversos trabalhos em diversos países mostrarem que as displasias podiam ser vistas na colonoscopia, chegamos a 2015. E em 2015, a maior parte das sociedades ainda preconizava aquele protocolo padrão de realização das biópsias aleatórias, 33 fragmentos. E mais, recomendavam também que quando você encontrava displasia de alto grau nesses pacientes, você devia indicar a colectomia total. E isso acontecia por quê? Porque, na verdade, faltava um consenso na terminologia para a descrição dessas lesões. Cada um interpretava, por exemplo, a sigla DALM à sua própria maneira. Não se falava a mesma língua. E os métodos também para fazer a colonoscopia, os intervalos entre os exames, era uma coisa que variava muito de sociedade para sociedade. Então, havia um consenso de que a partir de 8 a 10 anos, todos os pacientes com essas doenças deviam passar por screening, e que isso devia ser com biópsias aleatórias, mas parava-se por aí. De formas que, aleluia, em 2015, chegaram à conclusão que alguma coisa precisava ser feita. Então, em 2015, nós já estávamos na era dos endoscópios maravilhosos, com imagens de alta definição, e ainda estávamos fazendo o que o pessoal em 1980 fazia. Então, surgiu essa iniciativa chamada CENIC. Essa é uma sigla em inglês que vocês devem marcar, porque a partir daí há uma mudança de paradigmas no manejo dessas doenças. CENIC, em inglês, quer dizer rastreamento para detecção de neoplasia coloretal e conduta nos pacientes com doença inflamatória intestinal, consenso internacional. Então, finalmente, a iniciativa de se conseguir um consenso internacional. E o que foi, então, o CENIC? Foi uma reunião de um grupo enorme de especialistas, um grupo multidisciplinar. Ali tinha clínico, gastroenterologista, tinha endoscopista, tinha patologista, tinha cirurgião, tinha
especialistas das mais diferentes vertentes, né? Mas eram especialistas no segmento de doenças inflamatórias intestinais. Eles eram de diferentes países, então vinham de diferentes sociedades, e esse grupo se reuniu com o seguinte objetivo: primeiro, otimizar as estratégias para a detecção das displasias, como fazer as colonoscopias, que instrumentos usar, que técnicas utilizar. Eles propuseram também uma nova nomenclatura para a descrição das lesões, para que permitisse que todo mundo falasse a mesma língua e, a partir daí, então, pudesse haver uma comparação, né, dos resultados que fossem obtidos pelos estudos feitos daí por diante. E eles fizeram isso como? Eles fizeram uma enorme, extensa, cuidadosa revisão sistemática de tudo na literatura até 2013. Fizeram várias reuniões, vários painéis e adotaram os processos recomendados para o desenvolvimento de guidelines, protocolos, com a metodologia GRADE. E, a partir daí, então, deliberaram recomendações e sugestões para o manejo desses pacientes. Então, CENIC é para quem quer estudar doença inflamatória intestinal e câncer coloretal na doença inflamatória intestinal, é uma sigla a ser lembrada. Tá? Eles propuseram, então, uma nova terminologia, uma terminologia mais simples, descritiva e baseada numa classificação que já é amplamente usada mundo afora, que é a classificação de Paris para a morfologia das lesões. Então, abandona-se os termos DALM, lesão em placa, adenoma-like, não adenoma-like, esses termos recomenda-se que eles não sejam mais usados, e as lesões são simplesmente divididas entre polipoides e não polipoides. Polipoides, aquelas maiores ou iguais a 2,5 mm em altura, e não polipoides, as com altura menor, abaixo de 2,5 mm. Você faz isso comparando a altura da lesão colocando a pinça de biópsia fechada do lado da lesão. Então, grosseiramente, o que é mais alto que a pinça tem mais do que 2,5, o que é mais baixo que a pinça tem menos que 2,5. Por sua vez, as lesões polipoides, elas podem ser peticuladas ou sésseis. É raro a lesão pediculada na doença inflamatória intestinal, a maioria são sésseis. E as lesões não polipoides, que nem na classificação de Paris, elas podem ser um pouquinho elevadas, planas ou levemente deprimidas. Recomendam também que se descreva se há ou não ulceração na lesão. A ulceração ela é descrita como a presença de fibrina na base de uma área deprimida. E é importante também descrever se as margens das lesões são definidas ou mal definidas. Um outro conceito que foi introduzido pelo CENIC são o que você pode considerar como lesão endoscopicamente ressecável. Isso é um conceito importante que já está começando a gerar informações importantes nessa área. Então, o que seriam lesões endoscopicamente ressecáveis? Na verdade, você só sabe se ela é mesmo endoscopicamente ressecável depois que você a ressecou. Então, como é que você faz? Você olha uma lesão, se ela tiver as margens bem delimitadas, um tamanho que você considere manejável, você tira a lesão, né? De preferência, você tira a lesão usando a técnica de mucosectomia. Para isso, então, a lesão tem que ter margens bem definidas. Depois que você tira a lesão, você observa a área, né, da ferida e você avalia se você acha que ela foi completamente removida. Ok, foi completamente removida.
Então, você faz biópsias nas margens da ferida do lugar aonde você fez a ressecção. E a lesão só será considerada ressecável endoscopicamente depois que a histopatologia confirmar que essa ressecção foi completa e que as margens, as biópsias das margens também estavam livres de displasia. As recomendações do CNIC e as sugestões, depois desse estudo todo, dessas reuniões, foi utilizar equipamento com luz branca de alta definição para as biópsias direcionadas. Então, você agora já não está mais fazendo biópsias ao acaso, você está examinando o colo, você está utilizando equipamento de alta definição e você está direcionando as biópsias para os lugares aonde você acredita que existam lesões, tá? Eles recomendam também fortemente que se associe a cromoscopia com corantes, ou índigo carmim, ou azul de metileno, a endoscopia com luz branca, tanto a de definição padrão como a de alta definição, tá? Eles ainda não conseguiram dizer se na endoscopia de alta definição, nos equipamentos de alta definição, se a cromoscopia, se ela acrescenta ou não alguma coisa. Então, nessa dúvida, ainda recomendam, não é uma recomendação forte, mas sugerem que se use, sim, a cromoscopia com corantes. Até agora, em nenhuma das situações, nem com a luz branca com definição padrão, nem com a luz branca de alta definição, nem com a luz branca com alta definição e magnificação, eles ainda não conseguiram, não há nenhum estudo que estabeleça com clareza que há alguma vantagem em se usar o NBI no lugar da cromoscopia com corantes. Então, nos pacientes com doença inflamatória intestinal, a cromoscopia recomendada hoje é a cromoscopia com corantes. Depois que você resseca uma lesão com displasia, se essa lesão foi considerada como uma lesão endoscopicamente ressecável, o que é recomendado hoje em dia não é mais a colectomia. É recomendado um segmento, uma repetição dessa colonoscopia dentro de 3 a 6 meses. Isso é um prazo que ainda não está completamente definido, para ver se há novas lesões. Se não houver, dali para frente, eles sugerem que vá se repetindo a cada ano, mas isso ainda é uma coisa que ainda precisa ser estabelecida. O que se sabe é que você tem que repetir de alguma forma, em algum intervalo, e que cabe aí agora as diferentes sociedades estabelecerem qual é a melhor forma de prosseguir com essa pesquisa. Após a ressecção das lesões não polipóides, eles sugerem, eles não recomendam fortemente, mas eles sugerem também o segmento no lugar de encaminhar diretamente o paciente para colectomia. Isso é importante dizer porque se a gente pensa que essas lesões, que essas doenças às vezes acometem pessoas muito jovens, embora às vezes o mais seguro fosse você recomendar a colectomia para um rapaz ou para uma mocinha de 22 anos, 23 anos, pode ser que, embora você esteja tecnicamente correto, de acordo com a literatura, na maioria dos casos, muitas vezes o que você vai conseguir é que esse paciente suma do seu consultório, ele fique com medo, ele não esteja disposto a viver sem o colo, né? E ele vai aparecer dali a uns 2 ou 3 anos aí com câncer já. Então,
eu acho que é necessário você encontrar, né, a busca de alguma solução mais palatável para esses doentes, para facilitar também a aderência deles ao tratamento e ao segmento. Agora, se você encontrar, né, com tudo isso, mesmo se você encontrar um fragmento que, por um acaso, você encontrou uma displasia invisível, que você não conseguiu ver, ou se você fez um exame com um equipamento de menor definição e fez as biópsias aleatórias e encontrou displasia invisível, em vez de mandar direto esse paciente operar, é sugerido, né, que você tenha humildade e que você referencie esse paciente para um endoscopista bastante experiente nesse tipo de procedimento e que ele então repita essa endoscopia com um equipamento de alta definição e usando a cromboscopia por corantes, que pode ser que nesse segundo exame ele consiga ver aquilo que você não viu. Então, esses são alguns dos estudos onde encontrei esses resultados citados anteriormente. Vale a pena depois tentar ler esses estudos, são muito bem estruturados. E entre os estudos que eu achei interessante destacar, há um que foi publicado agora em junho, na Gastrointestinal Endoscopy, é um estudo de um grupo holandês, é um grupo que tem feito trabalhos muito interessantes nessa área. E o nome do estudo é Risco Aumentado de Displasia de Alto Grau e Câncer Coloretal em pacientes com doença inflamatória intestinal com displasia de baixo grau recorrente. O que eles viram? Eles viram que o paciente que teve a ressecção de uma displasia de baixo grau, ele tem uma chance aumentada de que seja encontrada novamente displasia nas colonoscopias subsequentes. E quando essa recorrência ocorre, isso é um fator de risco aumentado para a displasia de alto grau, que para muitos já é um câncer, né? Um câncer in situ, e o câncer invasivo propriamente. Mas, por outro lado, quando você resseca uma lesão com displasia de baixo grau e esse paciente permanece livre de novas displasias durante 3 anos nas colonoscopias subsequentes, esse seria um sinal de melhor prognóstico. E quem sabe, talvez nesses pacientes você pudesse sugerir um intervalo maior entre os exames de segmento. E isso não é uma coisa à toa, porque quem faz, né, quem se dedica ao segmento desses pacientes sabe que muitos desses pacientes ficam esgotados, eles cansam, eles chegam numa hora que eles desistem, né, de tanto exame a toda hora. Então, talvez você apresentar uma alternativa, né, um pouco menos pesada, pode ser que você ajude a que o paciente se mantenha, né, no controle, que ele de alguma forma colabore um pouco mais com o tratamento da doença dele. Não adianta nada você recomendar aquilo que a literatura manda, se o paciente não consegue aderir à sua proposta, né? E ainda há muitas perguntas a serem feitas, né? Então, será que encontrar essas displasias tão pequenininhas que antes eram invisíveis altera o resultado final, realmente diminui a incidência de câncer e de morte nesses pacientes? Alguns estudos parecem sugerir que sim, né? Então, é uma área para se continuar a estudar. Será que as lesões que são detectáveis apenas pela cromboscopia, elas têm o mesmo risco de câncer que
que as lesões maiores, vistas na endoscopia com luz branca, sem a cromoscopia, uma evidência de que isso pode ser verdade seria a observação de que o câncer de intervalo ele é mais comum nas doenças inflamatórias intestinais, o que significa que, com todo cuidado que você possa usar, você ainda assim deixa passar lesão. Será que há alguma vantagem em você associar a cromoscopia à alta definição, quando você já tem um aparelho de alta definição, com magnificação, por exemplo? Isso ainda não está bem esclarecido. Será que há vantagem em você, além das biópsias direcionadas, fazer também biópsias aleatórias? Alguns estudos sugerem que isso poderia ser verdade para a região do reto sigmoide. Será que o risco de câncer é o mesmo para as lesões polipoides e não polipoides? As não polipoides, elas são um pouquinho mais preocupantes. Então, qual seria a história natural e o resultado do tratamento endoscópico dessas lesões? Afinal de contas, qual é a frequência ideal para o segmento dos pacientes que já tiveram displasia? Mas, sem dúvida, o CENIC trouxe uma mudança de paradigmas no manejo das doenças inflamatórias intestinais. Então, há uma mudança de estratégia na maneira de se fazer os exames de rastreio. Então, hoje em dia, você preconiza as biópsias direcionadas para as lesões visíveis no lugar das biópsias aleatórias. Não é mais aceitável a realização que você proponha fazer o segmento desses pacientes com endoscópios de baixa definição. E isso trouxe junto também uma mudança na conduta, no tratamento dos pacientes com displasia. Antigamente, encontrou displasia, manda tirar o cólon. Atualmente, encontrou displasia de baixo grau, ela foi completamente ressecada, a tendência agora é você sugerir a esse paciente que mantenha um segmento mais frequente, em vez de direcioná-lo direto para a colectomia. E isso parece ser a tendência na maioria dos casos atualmente. Aqui vão só alguns exemplos, né, de lesões. Essa aqui seria uma lesão polipoide. Essa aqui seria já uma lesão levemente elevada. Isso daqui é a comparação, né, da lesão vista com corante, a lesão vista com alta definição e a lesão vista com baixa definição, ela parece um pouquinho menor. E aqui, ó, você vê que ela é, na verdade, um pouquinho maior e isso fica mais claro ainda, ó, com corante ela é maior ainda, né? As margens dela são maiores do que as vistas sem o corante, só com alta definição. Outros exemplos de lesão polipoide, essa lesão aqui, na verdade, é essa daqui, e você vê que em volta dela existe uma área planinha também alterada, quer dizer, o corante te ajudou a encontrar o verdadeiro limite dessa lesão. Então, se você faz uma polipectomia só tirando isso daqui, você está deixando essa área em volta que também tem displasia. Aqui, interessante que, se eu olhar de perto, parece que tem alguma coisinha, uma corzinha diferente aqui. Essa aqui seria a lesão plana, né? A lesão não polipoide plana. Quando você usa alguma técnica de magnificação, olha o que você encontra. Tem um padrão de cripta definitivamente diferente da mucosa ao redor. Aqui também uma lesão plana, levemente elevada, vista com cromoscopia. Aqui um exemplo de ressecção, né? Você tem a lesão e você, depois que ressecou, você percebe, né, pelo menos na inspeção visual, que não há, mas você tem que fazer biópsia disso tudo aqui, ó, dessa mucosa em volta,
e analisar também as margens dessa ressecção, para garantir que ela é uma lesão completamente ressecável. E, enfim, o que é necessário você fazer para se propor a fazer o rastreamento e seguimento das displasias nas doenças inflamatórias intestinais? Número 1, você tem que ter bom equipamento. Não é mais aceitável, por exemplo, você se propor a fazer esse tipo de rastreamento com fibroscópios. Coisa que, por exemplo, aqui no Brasil ainda pode ser um problema, porque primeiro nós temos lugares onde nem endoscopia existe, colonoscopia muito menos. E às vezes, quando tem, o que tem é o fibroscópio, né? Você precisa ser treinado nas técnicas de cromoscopia, né? Não é tão fácil assim. E uma coisa, para fazer cromoscopia, o preparo do cólon tem que estar ótimo, excelente. Você tem que ter empenho, você tem que estar querendo encontrar a displasia, você tem que realmente procurar a displasia com afinco, senão você não vai encontrar. E para isso você precisa de ter muita paciência. Então, esse é um exame que não é para ser feito num dia de agenda apertada, né? Se a tua agenda está muito apertada, você tem que ter a honestidade de não fazer o exame nesse dia, ou então de referenciar o paciente para alguém que se dedica a isso, que já tem uma agenda adaptada, adequada a esse tipo de procedimento. Era isso que eu queria transmitir para vocês, que houve uma mudança de paradigma de 2015 para cá, né, no que se recomenda para segmento de pacientes com doença inflamatória intestinal de longa duração. Obrigada.